Sejam bem-vindos a mais um episódio do Relatos de Pais. Aqui vamos falar de alegrias, desafios, tristezas. Eu sou o Davidson Almeida, o criador do podcast Relatos de Pais. Tenho a honra hoje de receber o nosso convidado, Daniel Souza, que vai falar para a gente um pouquinho da sua experiência como pai, o paizão do Davizão, Davi. Ele é o cara. Que Deus. Fala pra gente, Dani, um pouco da sua experiência de pai. Primeiramente, agradecer, a oportunidade, meu amigo. É um prazer estar aqui, podendo participar, podendo relatar um pouco, Eu sou pai fresco ainda, eu brinco. Davi nasceu tem 3 anos. Então, eu brinco também que eu fui pai um pouco velho, que hoje eu não consigo acompanhar o ritmo do Davi. Mas meu gostar de criança vem de... Eu acho que até hoje eu gosto, porque eu também tenho a mentalidade delas. Por causa de que eu sempre gostei e elas tiveram a mesma empatia comigo e eu sempre sonhei ser pai. Então, dia 25/4/2022, a mãe do Davi, a Carol, realizou esse meu sonho e me deu o Davi de presente. E desde então, cara, eu entrei no desafio mais louco da minha vida. Nasceu um serzinho de 51 centímetros, 3,70 kg, e eu sou responsável por aquilo. Eu, que às vezes não sei nem ser responsável pela minha vida, virei responsável por um serzinho que até ter a sua independência vai depender de mim e da mãe dele para tudo, Então eu falo meu coração fora do peito. Agradeço muito por ter o Davi como filho, porque ele é uma bênção na minha vida. Ele é meu porto seguro de 1,02 m, sabe? Aquele cara que me faz acordar todo dia cedo, ir pra rua, batalhar, porque eu quero ver ele bem, eu preciso ver ele bem. Então é muito especial, é muito importante, e eu falo que você só entende o significado da palavra pai quando você tem um filho. Nada vai ser igual. Você não vai amar sua esposa, você não vai amar sua mãe, seu pai, sua irmã, sua família igual você ama seu filho, sabe? Então a gente conhece realmente o que é amar de verdade. Porque é incrível, cara. É difícil de descrever, sabe? Porque todo mundo que é pai sente. E igual a gente estava conversando anterior ao início do podcast, ser pai hoje é uma escolha, Porque fazer filho a gente sabe que é muito fácil, Tem muita gente que faz filho e abandona. E depois que eu fui pai, eu passei a entender e ter mais raiva ainda desse tipo de pessoa, sabe? Porque, porra, cara, é muito bom. É muito bom você ver seu filho te ligar de vídeo, te chamar de papai, falar que te ama. São coisas que dinheiro nenhum no mundo paga, sabe? A gente mora aqui no Brasil, que é um país que é muito difícil. A gente vê muita mãe, muita criança abandonada pelos pais. A gente vê pai pagando pensão de 300, 400 reais e achando que é um puto de um pai. E criança, cara, dinheiro às vezes é o de menos. Ele precisa de orientação, ele precisa de diretriz, ele precisa de carinho. Ele precisa saber que quando ele precisar, ele vai ter um porto seguro também. Porque não adianta ele ser meu porto seguro e na hora que ele precisar eu não estar lá. Então é bem isso. Eu tô vivendo ainda o início, O Davi tá aprendendo a falar, tá aprendendo a andar, tá criando a sua independência, Porque falar, já começa a pedir, já consegue ir e voltar, já tá desfraldando, Então já vai ao banheiro sozinho, não depende mais de mim nem da mãe dele, sabe? Então a tendência da nossa relação é cada vez ficar mais próxima, porque eu acho que vai ficando pelo que você cria nesse início, que querendo ou não, as memórias afetivas dele, ele sempre vai lembrar. Ele pode não te falar, mas ele guarda na memória. Daqui a 10 anos ele vai saber que a gente teve uma convivência boa, do que a gente ensinou, que a gente fez por ele, sabe? Então, para chegar no futuro e não ter nenhum tipo de problema, a gente tem que criar desde cedo esse tipo de relação pai e filho, que é uma relação muito difícil também. Porque, apesar de ter 3 anos, o Davi tem a sua, tem o seu gêniozinho, Então, às vezes não quer ir para a escolinha, não quer comer, não quer fazer o que você sabe que ele tem que fazer, aí você tem que sentar, explicar, Porque não pode, se você perder a paciência, piora, ele fica mais bravo. Eu tô aprendendo isso também, que eu sou uma pessoa um pouco impaciente, sabe?
Aí eu até brinco, falo, meu filho, você só tem 3 anos. Você não manda em nada aqui ainda, não. Pode, Exato, pode, mano. sabe? Então Manda, né? Ele manda. Mas se a gente deixar, né? Um serzinho de 3 anos está montando. Sim. Então, a gente tem que, desde pequeno, orientar sobre isso também. Mas criança tem. A Carol me mandou um negócio que é édipo, tá numa fase que criança é cheia de ciclo, né? Então, Davi tá nessa fase de independência, de não querer fazer as coisas, de achar que ele já sabe o que é certo e errado. Então, aí a gente tem que se adaptar a ele, né? É uma coisa também que é muito difícil. A gente acha que todo mundo tem que se adaptar ao nosso jeito, se adaptar ao nosso mundo. E quando você vira pai, é o contrário. Você tem que se adaptar a ele. Você tem que abrir mão de tudo, de todos. Você tá planejando jogar bola hoje. Seu filho vai precisar de você, irmão. Cancela. Vai ficar com seu filho. Vai ficar com ele. Cancela tudo, vai ficar com seu filho. Sabe? Então, é bem sobre isso. É um aprendizado constante, cara, mas é a melhor coisa que aconteceu na minha vida até hoje. Eu só não vou ter outro filho, não penso em ter outro filho, porque já tô com 40 e para dar uma educação hoje, para dar uma base boa para uma criança aqui no Brasil, a gente sabe que não é barato, sabe? Eu tenho medo de ter outro filho e não conseguir fazer o que eu fiz pelo Davi. Uhum. Então, se eu não puder dar uma vida igual ou melhor, eu prefiro não ter, para depois não ter um remorso lá na frente, sabe? Que eu fiz tudo por um e pelo outro eu queria ter feito, mas não consegui. Então, é por isso. Mas quem tiver condição, quem tiver idade também, que eu acho que conta muito, porque você com 40 anos, você chega de serviço cansado. Seu filho sai da escolinha pulando. Você vai brincar com ele, dá 3 horas, ele continua pulando, e você tá pedindo, pelo amor de Deus, para. Onde é que desliga? Exatamente. Vamos brincar, papai, super-herói, eu sou homem de ferro. Então, cara, é bem isso, sabe? É bem sobre isso. Sim. E eu acho bem bacana o nome do podcast, Relatos de Pai, porque a gente vê muita mãe falando, né? A gente vê muita mãe falando sobre como é ser mãe e realmente os pais, às vezes, também não são ouvidos. Então, esse tipo de podcast, esse tipo de movimento pode também explicar um pouco mais para quem julga pais o que é ser um pai, como é ser um pai, sabe? Dar uma base, porque tem muita gente que fala sem causa de conhecimento. Exato. Sem conhecimento de causa. Sim, porque pai não é tudo igual, né? Exatamente. No mundo que a gente cresce falando, homem é tudo igual, pai é tudo igual, e não é assim, né? Tem o pai que é pai e tem o pai que escolhe ser pai, vamos dizer assim. Falou tudo, David. E o grande problema é que os pais de verdade pagam, né? Infelizmente, são poucos. São poucos em relação aos que não são pais, né? Aos que fazem filhos. Né? Porque a gente não pode chamar um cara que faz filho e abandona ele de pai. Eu creio. E assim, Dani, eu creio muito na questão do que a gente cresce ouvindo, né? Que muitos pais têm até vergonha de falar que é pai, cara. Porque na cultura que a gente cresceu, a gente tem a mania de falar, homem tem que trabalhar, sustentar a casa, fazer menino e basta. E não é assim, né? Pai tem que dar amor, pai tem que dar carinho, pai tem que ser presente pro filho. Sim, exatamente. Né? A gente vive, não sei como é aí na Itália, mas aqui no Brasil a gente é aquela cultura machista. Né? Que nem meu pai fala, ele não recebia amor do meu avô. Esse tipo de amor, de abraço, de beijo, sabe? De falar que ama. Sabe? Porque o meu avô não foi criado, assim que você falou, era trabalhar, cuidar da casa, pagar a conta e fazer filho, sabe? Então, tipo assim, era mais meu pai até brinca, chamava ele de sargento, de coronel, porque era mais um exército, que era ordem, era mais um sargento mesmo que um pai, era para dar ordem, era para educar, mas sem, igual a gente fala hoje, sabe? E hoje em dia, criança quer ouvir que é amada, criança quer ouvir que ela é bênção na sua vida, sabe? Criança quer ouvir que ela faz a diferença, sabe? Não faz diferença, faz sim. Nossa Senhora, fala pro seu filho todo dia que você ama ele, fala que você tá com saudade, fala que você pensa nele, sabe? Exatamente. Fala que ele é bênção de Deus na sua vida, porque isso faz toda a diferença, sabe? Faz muita diferença. A gente já tá numa nova era, né, meu amigo? A gente usar esse tipo de paradigma para justificar a falta de amor, é bizarro, cara. A gente tá em 2025, já venceu a galera
LGBTQIA+, já venceu um tanto de batalha, vence batalhas diariamente aí, pra gente falar que, não vou falar com meu filho que eu amo ele porque eu sou homem, sabe? É uma coisa que não entra na cabeça. Exatamente. Ninguém é menos homem, né? Porque fala que ama um filho, porque dá carinho pro filho. Ninguém é menos homem por isso, então... Exatamente. Acho que o mundo precisa mais desse amor, né, paterno. Você pode olhar que eu acho que, além da falta de Deus hoje em dia, que a gente vê muito, que a gente vê as coisas bizarras que acontecem hoje aqui no mundo, que a gente estava conversando sobre guerras. As guerras que estão acontecendo aí, Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas. Cara, isso é muita falta de Deus, apesar do Israel e Hamas usar o nome de Deus para isso. Muita falta, às vezes, de cara, eu tô invadindo o país porque eu quero ser maior, melhor, igual a Rússia tá querendo fazer com a Ucrânia, sabe? É bizarro a gente pensar nisso. Bizarro. Faz toda a diferença um pai na vida de um... Eu acho que o Putin deve ter tido um péssimo pai, velho. Pra pensar do jeito que pensa, pra ter... Sabe? Deus me perdoe tá falando isso. Mas, cara, às vezes é a falta de um pai mesmo que o cara fica totalmente perdido na vida e às vezes vira, o que a gente vê não só terrorista, assassino, e um tanto de coisa, estuprador, a gente vê muito, infelizmente, aqui no Brasil, pedófilo, sabe, cara? Então, às vezes é pai que faltou, vem lá de trás, o cara vai alimentando isso e vira um ser humano ruim, cara. Sim. Sabe? Sim, porque não teve o porto seguro ali na infância, né? Exatamente. Na sua mudança ali de caráter, né? Vamos dizer assim, quando tá saindo de criança ali para adolescente, não tem o porto seguro, não tem a base é a família, pai pra né, te dar um apoio. A base da nossa família, cara. Exato. É muito difícil você ver uma família estruturada com um filho desestruturado. Sim. Sabe? Família, pai, mãe. Sabe? É muito difícil, cara. Você vê uma família que é bem estruturada, que é uma família padrão, com um filho desestruturado. Exatamente. Sabe? Então Assim, a gente até vê, né, um filho desestruturado de uma família, mas são daqueles pais que não são presentes, né? Aqueles pais que não acompanham na escola, é um pai que não vê o crescimento do filho, acha que só dá presente. Eu vou ali comprar um presente para ele, dou ali o iPhone mais caro, compro um carro para ele quando ele tiver 18 anos e tá tudo certo. E não é assim que funciona, né? Não é presente que faz um filho feliz. Acho que é comércio, né, meu amigo? Eu tô pagando o tempo que eu não tô com ele, eu tô pagando o tempo que, eu não quero, eu tô fazendo minhas coisas, minha vida não mudou nada, mas eu tô mandando pro meu filho, ele falou, um iPhone, um videogame, para ele se distrair. Exato. Sabe? E às vezes acontece da mãe fazer os dois papéis. Sim. Porque eu falo com a mãe do meu filho, a Caroline, ela, desde que ficou sabendo que ia ser mãe, ela já sabe, ela já sente. Nós não, é só depois que o Bacuri nasce, depois que o bebê nasce, que você pega no braço, que você vai entender, irmão, a responsabilidade que você tem. Durante 9 meses, a mãe ficou, apesar de você dar o apoio, claro, levar... É ela e ele. Você não pode fazer mais nada, não se apoiar ela. Exatamente. Sabe? Então, aí a gente, na hora que você pega na mão mesmo, putz, agora a brincadeira já é outra. Agora eu sou pai de verdade, né? Exatamente, agora o desafio já é outro, sabe? É bem isso, e é um aprendizado constante, né, meu amigo? É um aprendizado constante. Não, cada dia é uma coisa nova, né? Você ainda está recente, você já vê aí a diferença na sua vida, né? Na sua rotina. Você tinha uma rotina de um jeito, agora com o nascimento do Davi, com 3 aninhos, você já sente tem outra rotina, tem outra coisa para fazer. Total. O futebol com os amigos, só se levar ele. Não, sim, às vezes eu nem vou ao futebol porque eu tô com ele, sabe? Ele não quer ir, eu vou ficar com meu filho. Mesmo que seja em casa assistindo Peppa, Nossa, eu tenho uma raiva dessa porca, Deus me perdoe. Não me cancelem, mas tem... assistindo Homem de Ferro, brincando, sabe? Porque, cara, a minha rotina hoje é baseada na rotina dele. Se ele tiver agenda, hoje o Davi tem uma festinha pra ir, beleza, vai só criança, eu deixo o Davi, depois eu busco, aí eu faço minhas coisas. Senão, cara, 24 horas do dia com ele. Com ele. E aí você tem um agravante que você mora longe dele, né? Então você tem pouco tempo. O tempo que você tem que... Exatamente. Você tem que aproveitar o máximo, né, cara? Sim, exatamente. Para poder criar memória nele, né? Porque é diferente um pai que está presente todo dia na memória do filho, com um que está mais longe, só vê de 15 em 15 dias, ou só vê, né?
Então Com tem certeza, essa é totalmente diferença aí. diferente. Até porque você passa, por exemplo, 5 dias com o seu filho e fica 10 longe fora dele, longe dele. Exato. Então, o dobro do tempo você está longe e, tipo, esses 5 dias, é claro que ele vai criar, mas nesses 10 ele pode perder também, que ele vai vivendo várias coisas durante esses 10 dias, Sim. sabe? E vai pra escolinha, vai sair com a mamãe, vai brincar, vai numa festinha, então, tipo assim, às vezes vai esquecendo. O que não pode, o que eu acho que é papel do pai mesmo, é ser negligente, deixar seu filho esquecer que você existe, sabe? Eu mando mensagem pra mãe dele todo dia, a gente se fala de vídeo no mínimo 3 vezes por semana. Sim. Mesmo longe, a gente tenta estar perto, sabe? Porque a gente está longe por uma escolha, muito por causa dele, porque a condição de vida que hoje, graças a Deus, eu posso dar ao Davi, eu tenho que morar aqui onde eu moro, no Espírito Santo, que lá, se eu morasse em BH, não daria, não seria a mesma coisa, sabe? Mas é um sacrifício, é uma renúncia de estar perto dele, porque eu poderia estar morando em BH, mas essa renúncia tem uma causa, é dar uma vida excelente, é melhor, tudo que eu puder fazer pelo meu filho, é o melhor plano de saúde, a melhor escolinha, melhor alimentação, melhor educação. Então, tipo, eu estando aqui, eu consigo fazer isso. Lá, eu não conseguiria. Sim. Isso é importante, Dani. Isso é muito importante você pensar no bem-estar dele. Mas Sim. importante também pensar na presença. Sim, Pense claro. sempre na sua presença com ele, cara. Claro, pense sempre na presença. com certeza. Porque quando ele crescer, ele vai falar, para ele não ter a desculpa de falar, meu pai me deu tudo, mas não me deu o principal, que era o carinho, o amor. Não, né? Sim, com certeza. Só que eu tenho certeza que esse não é o seu caso, que você deve ser um excelente pai, cara. Tipo, cara, eu tento, sabe? Eu tento de verdade mesmo. Até porque estar longe para mim também é muito ruim. Sabe? Sim. A gente perde as melhores partes do crescimento, a gente perde algumas coisas. Eu tento ir a todos os eventos que ele tem da escolinha, sabe? A todos. Festa junina, festa da família, a mostra cultural. Vai ter evento pra cacete também, escola do misericórdia. Reunião de pais, eu for, sabe? Então, tipo assim, eu tento participar da vida do meu filho no final de semana. Eu estive com o Davi há uma semana atrás, mas essa semana é a festa junina dele. É claro que eu vou. É claro que eu irei, sabe? Esse tipo de momento eu não perco, cara. Não perco, porque eu sei que para ele é muito importante. É no desenvolvimento dele que tá contando. Sim. Sabe? Então, é sobre isso. Top demais, cara. Você tá presente na vida do filho é a melhor coisa da vida. Sim. A melhor coisa da vida. E assim, eu creio que eu sempre fui um bom pai, né? Eu sempre estive presente na vida dos meus filhos. Com certeza. E eu espero que o crescimento dele seja assim, sabe? Chega lá na frente e olha fala, o Dudu fazendo 18 anos, meu amigo. Já é um homem, pensa nisso. Pensa nisso. Anos, cara. 18 anos. Você vê, já é um homem já formado. Ó. E o tempo voa, Dani, o tempo voa. Aproveita o máximo que você puder, cara. Todos os momentos que seu filho se aproveita, porque o tempo passa, velho, tá? E passa rápido, tá? O tempo não perdoa, não. Eu sei não disso. Perdoa, não. A cada vez que eu vou lá, ele tá diferente de um jeito. Antes era mais, sabe? Agora tá até equalizando. Mas antigamente, nossa, cara, eu ficava 15 dias sem ir e o Davi crescia 5, 6 centímetros. Crescia e emagrecia. Sabe? Eu falo, nossa, meu filho, tá demais. Não. O tempo que você falou, o tempo voa, meu amigo, e não volta atrás, não. Se você perdeu, cara, sim, você não vai conseguir recuperar, não. Recupera, não. O negócio é você não perder esse tempo. Exatamente. Dani, e nos momentos assim que você tá com o Davizão, o que você gosta mais de fazer com ele? Tem alguma coisa, cara, alguma atividade que ele gosta mais ou que você gosta de fazer com ele? Cara, ele gosta muito de... Hoje, né? Hoje ele gosta de pega-pega, esconde-esconde. Ele tem uma brincadeira lá que ele chama de pega-nana. É aquela naninha que ele... Aquelas naninhas de bebê mesmo, sabe? Ele pega a nana e ele é um super-herói que defende a nana dele contra eu, que sou um malfeitor. Entendeu? Então eu tenho que tentar pegar a nana do Davi. Sabe? Ele gosta de assistir televisão, uns desenhos também, a gente faz muito. E eu gosto muito de passear com ele, por exemplo. Esse final de semana eu estive em BH. Aí teve um evento do Stitch, sabe? Aquele negócio azul. Sim. Aí a gente foi lá, e ele viu, aí fica cinema, show. Aí ele foi lá, aí fomos lá no restaurante desse Stitch, aí depois nós fomos assistir Mundo Bita, lá no Parque Fernão Dias, sabe?
Esse Sim, tipo de coisa. O Davi é apaixonado com dinossauro. Apaixonado. sério. Você foi na festa de 1 ano dele, amigo? Não, que eu já tava aqui na Itália. Já tava aí na Itália já, né, tava amigo? na Itália. Tipo assim, depois a gente fez a de 2 e a de 3 anos. Você pode olhar. A festa de 1 ano foi o Rei Davi. A de 2 e a de 3 anos é dinossauro. Ele é apaixonado com dinossauro. Igual o Então, por Gustavo. exemplo. É mesmo? Sim, o Gustavo me É apaixonado. mesmo? O Gustavinho é doido com dinossauro. Então é muito inteligente que eles falam. O pessoal fala que menino que gosta de dinossauro, criança que gosta de dinossauro é muito inteligente. Muito inteligente, o Gustavo, ele gosta, ele é apaixonado por dinossauro, sabe o nome de todos. Assim, o Davi também, pterodátilo, três chifres, é um tanto de nome que eu mesmo, sabe? Mas ele é apaixonado com o Tiranossauro Rex. Aí a gente tenta, lá em BH hoje tem muita coisa temática de dinossauro, sabe? Então aí eu pego e levo para esses lugares também, que é uma coisa, não ficar só dentro de casa, que já fica muito, né? Porque, querendo ou não, a mãe dele trabalha também, quando ele chega da escolinha, ele fica com meus pais, quando ela tá de plantão. Então a gente tenta sempre fazer um programa diferente, sabe? Show do Bebê Tubarão, que a gente leva. Porque a criança gosta, né? Então já é um passeio, depois você sai, come alguma coisa, compra uns balões. Eu fico imaginando quem interage mais, né? Se é o Davi ou se é você. Não, é ele. Tomei raiva da Peppa. Tomou raiva da Peppa? Cara, misericórdia. Eu tive overdose de Peppa, velho. Nossa. Tive overdose de Peppa. Aqui em casa a gente não deixa assistir Peppa, né? Eu não deixo, a Esther não assiste, o Gustavo não assistiu e a Esther não assiste. É mesmo? É porque a Peppa a gente tem um conceito com ela que ela ensina a criança a ser mal educada, né? Isso, exatamente. Aí a gente não gosta muito dos desenhos dela, a gente não deixa as crianças assistir, não. O Davi assiste Davi assiste, pra você ter ideia, Peppa zumbi. A Peppa fica verde. Por Deus. Esse eu nunca vi esse. Depois você clica só por curiosidade, coloca Peppa zumbi, ela fica verde, velho. Que isso, velho? Vou dar uma olhada. O Davi gosta de umas coisas estranhas, sabe? Esse negócio de zumbi, ele gosta de ver lutinha. Aí, tipo, eu falo, meu filho, calma, você tá novo pra isso ainda. Sabe? Aí eu tenho um cachorrinho no celular, quando eu tô, ele cuida do cachorrinho, sabe? Dá banho, esse tipo de coisa. Ele tem a cachorrinha dele também, a Cindy, né? Então, aí brinca com ela bastante. Bacana. A gente tenta diversificar, sabe? Porque eu fico lá há poucos dias e tem que criar um maior número de possibilidades para ele fazer as coisas, porque senão fica chato, maçante para ele também. Papai vai chegar e não vai fazer o quê? A mesma coisa de sempre? Mesma coisa de sempre, exato. Não tem aquela expectativa, né? Exatamente. Exatamente. Se você indo ou não indo, vai ser a mesma coisa, entende? Exato. Você tem que fazer a diferença. Tem que fazer a diferença, é verdade. Ele sentir a diferença do meu pai. Não, meu pai é o meu pai, meu pai é o cara. Exatamente. Seu filho tem que achar que você é o cara, mano. Exato. Seu filho tem que te achar que você é o super-herói, cara, porque se ele não vê isso em você, ele vai vir em outra pessoa. Sim. Ele vai criar a referência em outra pessoa. E isso depois que você cria, irmão, é muito difícil. Pra tirar é difícil. Pra tirar é difícil. Se conseguir mudar essa percepção dele é difícil. Exatamente. Sabe? É sobre isso. Sim. Dani, e teve algum momento assim que você achou mais desafiador até agora na paternidade, assim? Cara, é desafiador ficar longe, é muito desafiador, sabe? É um desafio diário, é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma escolha, uma renúncia que eu faço por causa dele. E Davi nasceu com um problema num rim, sabe? Um rim nasceu menor que o outro. Então, desde pequeno, ele faz acompanhamento com o nefrologista e com o cirurgião. Porque se o rim não ficar do tamanho normal, ele vai ter que fazer uma cirurgia. Então, tipo, às vezes as infecções urinárias dele são pesadas, sabe? E é muito ruim, velho, você levar seu filho no médico, ele passar uma sonda no piu-piu dele, seu filho berrar, falar, papai, tá doendo, e você não poder fazer nada, porque você sabe que é pro bem dele, sabe? Então, pra mim, é mais desafiador até hoje esse tipo de acontecimento, porque hoje, graças a Deus, acontece menos, mas o Davi teve um ano que em um ano ele ficou internado 2 vezes, sabe? Com infecção, para uma criança de 2 anos. Sim, muita coisa. Então, ficar 4 dias no hospital é muito ruim. Nossa, sabe? E infelizmente é essa hora que você não pode fazer nada, né? Tem o que você fazer. Então, isso para mim é o mais desafiador. Você vê seu filho chorando, querendo.
O que você pode fazer a não ser estar ali? Estar ali com ele. Exato, Exatamente. Nessa hora você tem que confiar em Deus e na pessoa que tá tratando ele, né? E o Davi, graças a Deus, tem a mãe que é enfermeira, né? Então a mãe entende muita coisa. Então ela entra lá e ela, graças a Deus, resolve. Porque, nossa senhora, cara. Esses momentos, pra mim, são desafiadores, porque, tipo, é a hora que você não tem ação. A não ser estar ali. Dar força. Não, filho, vai ficar tudo bem, mas ele berrando, tá sentindo dor, cara, não interessa se você tá ali ou não. Ele quer que acabe. Exatamente. E desafio com a relação a educação dele, eu creio que você não tem, né, Dani? Porque, tipo, com o exemplo de pai que você tem, cara... Cara, o desafio dele agora é nenhum, porque o Davi ainda não entende o mundo, sabe? Mas hoje em dia, com esse tanto de artifício, você vê, inteligência artificial, esse tanto de... O Davi, né, a gente brinca que ele já sabe mexer no celular, já sabe mexer no computador, sabe? Ele já sabe fazer as coisas, ele já pede, só que a gente não pode deixar, porque senão vira bagunça. E hoje a gente tem que ser exemplo. Eu tento dar o exemplo, mas futuramente a gente vai... É uma coisa que tem que fazer, é vigiar. Vou ter que vigiar quando ele tiver 6, 7 anos já entendendo. Porque eu acho que a tecnologia só vai avançando, cara. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente tinha um Nokia 5120, cara. Você lembra daquele tijolão que se jogasse na cabeça de alguém, você podia matar. Verdade. 1 minuto que você falava era R$10 de crédito pra você ir embora. Era verdade. Hoje em dia a gente fala de graça, olhando um pro outro aí, ó. A gente falando de graça, cara. De graça falando um pro outro. Exatamente. Sabe? Então a tendência é só ir evoluindo, cara. E, por exemplo, quando o Davi tiver 10 anos, como é que vai estar? Como é que vai estar essa tecnologia e como é que vai estar o mundo também, né? Porque a educação é uma coisa diária também. Sim. Não é porque o Davi tem 3 anos, não. Ele já tem que entender o que é certo e o que é errado. Já tem que entender o que ele pode, o que ele não pode fazer. Ele não pode desrespeitar a mãe dele. Ele não pode gritar com ela. Sabe? Ele não pode brigar com um coleguinha. Ele tem que aprender a dividir brinquedo, porque criança é egoísta. Exato. A cultura da criança é egoísta. Sim. Ela ganhou uma bola, ela prefere jogar bola sozinha do que emprestar para um amiguinho para brincar junto. Aí você tem que ir quebrando esses paradigmas. Não é muito mais legal você brincar com seu amiguinho junto com a bola do que você sozinho? Sabe? Ele tem que aprender tem que ir aprendendo isso, cara. Esses pequenos detalhes que fazem total diferença lá na frente. Sim. Sabe? Se consegue dividir um lápis de cor, um lanche desde pequeno, cara, lá na frente, com certeza vai fazer muito mais. Exatamente. E é o básico, né? Isso é o básico do básico da educação, né, cara? Porque a educação é um desafio diário, né? Porque a criança hoje aprende uma coisa hoje, amanhã já tem que ensinar de novo, e ensinar uma coisa nova, uma educação nova, é difícil. E hoje, por exemplo, Davi não assiste televisão. Ele não assiste. Ele assiste desenho, mas, tipo assim, hoje criança de 7 anos tem acesso a todo tipo de informação, meu amigo. Exatamente. Ela pode entrar no site da Globo.com aqui, ó, e ver toda, Deus me perdoe, só merda. Só merda. Sabe? Só nada de educativo, é só merda, mano. É guerra, é assassinato, é violência, sabe? Sim. E isso é péssimo. Isso é péssimo uma criança ter informação. Péssimo, péssimo. A gente tem que controlar ao máximo isso, né, Dani? Sim. Essa parte aí. Nem celular. Com essa tecnologia avançando. E a gente tem que estar preparado para tudo, né? A gente tem que estar preparado para cada pergunta que a criança faz, sem estar preparado para responder. Que se você não responde... Exatamente. Alguém vai responder por você. Exatamente. Exatamente. Você nunca pode deixar uma criança sem resposta. Sim. Nunca. Se ela perguntou para você e você não respondeu, ela vai perguntar para outra pessoa. Se a outra pessoa não responder de uma forma, meu irmão, que não é a que você responderia, acabou. Ela já tem a resposta que ela queria achar. Exato. E da forma errada, né? Exatamente. Esse é que é o problema. Sim. Da forma errada. Dani, e fala comigo se tem algum momento da sua paternidade que, assim, uma visão que te marcou, sabe? Um momento marcante, assim. E fala, putz, agora... O que eu vou fazer com esse menino? Não é cara, foi a primeira vez que eu peguei ele no colo, cara. Foi a primeira vez. Cara, porque ali eu entendi tudo o que eu sempre imaginei, sabe? E entendi que era muito mais do que eu imaginei.
sabe? Quando eu tive ele nos braços, assim, ó, um serzinho de 50 centímetros, falava, velho, agora a vida dele depende de mim, sabe? Então, foi ali que eu falei, agora sim, agora a brincadeira começou a ficar séria. Porque não é o Daniel pelo Daniel, é o Daniel pelo Davi, é o Daniel pro Davi, sabe? Então, tipo assim, aí eu vi que você tá com alguma postura que você não quer que seu filho faça isso, então você não vai fazer. Você não quer que seu filho veja isso, então você não vai assistir, sabe? Então você começa a fazer várias, não são sacrifícios, mas várias, fugiu a palavra, mas você deixa de fazer várias coisas que você fazia por causa do seu filho. Sim. Você sabe que não é legal você comer assistindo televisão, mas eu tenho o costume de comer assistindo televisão. Não é legal, mas eu tenho o costume de comer assistindo televisão. E aí, meu filho não pode. Meu filho não pode crescer achando. Meu filho não pode achar que é normal ele crescer assistindo televisão. Comendo, vou almoçar assistindo televisão. Não é normal. Almoço na mesa. Tem que, sabe, esse tipo de coisa, cara. Porque são várias coisinhas, são vários detalhezinhos que no final vão ficando grandes. E seu filho chega com 10 anos, com várias manias, com várias coisas do passado, é muito mais difícil você tirar. Porque depois ele tem construção ainda. Sim, porque o filho, na verdade, ele não te escuta, né? Ele segue seu exemplo, né? Exatamente. Ele sabe, ele vê o que você faz. Ele vê o que você faz. Ele vê o que você faz. Sim. Então é aquele negócio. São várias, esse tipo de... você tem que mudar não só a palavra, você tem que mudar a sua atitude, tem que mudar a sua forma de fazer, sabe? Seu filho não vai achar graça se você falar alto. Se você falar alto com ele. Se você falar alto com ele, não vai gritar. Ele vai gritar com alguém. Papai gritou comigo, eu vou gritar com alguém. Sabe? Então é muito isso, cara. Você passa a ser referência de um serzinho que tem construção. Mas me fala outra coisa. Qual que foi o momento assim que mais te marcou no nascimento do Davi? Você acompanhou todo o passo a passo, todo o processo, acompanhou tudo? Teve um momento ali que te marcou mais? Cara, eu acompanhei a mãe dele em todas não, mas 90% das ultrassom, né? Ultrassom, né? Que mulher, sim, que as mulheres fazem, né? Isso. Agora, o que mais marcou, eu vi o coraçãozinho batendo pela primeira vez. Tudo, que barulhão no... Cara, é surreal. É surreal, é surreal quando você ouve, assim, a primeira vez. Esse momento, eu acho que só perde pra hora que você vê o neném nascendo, né? E o choro do neném, você escuta o choro ali. Quando você escuta o choro, aí o médico ainda falando, não, papai, é bonito. Ele fala assim, é bonito. Ainda brincou comigo, puxou o pai. Eu falei, cadê? Tem que achar o pai dele. Acha o pai dele, gente. Acha o pai dele, gente. Sabe? Mas, tipo, ouvir o coração bater pela primeira vez também é muito marcante nesses 9 meses, sabe? Fazer depois daquele bebê reborn, sabe? Que logo depois que a criança nasce, né? Faz uma sessão de fotos, né? Sim. Pegar é muito bonitinho também, é muito emocionante. São vários momentos, mas o mais é ouvir ele, o coraçãozinho bater. Aí você sabe que o negócio é sério mesmo. Você sabe que tem uma vidinha ali chegando, né? Exatamente. Cara, foi eu que fiz isso mesmo, né? Exatamente. Meu. Aí você fica ansioso já para ver o rosto, para ver tudo. Exato. Incrível. Você tem alguma história inesquecível, assim, com o Davi, na gestação dele? Cara, na gestação dele, a gente teve bons momentos, né? Porque, graças a Deus, a Carol teve uma gestação tranquila. Foi uma gestação sem nenhum percalço, né? Que às vezes acontece durante as gestações. E, cara, eu fazer o book dela de grávida, sabe? Foi bem interessante. Porque, apesar da mãe ser a atriz principal, né? Juntamente com o bebê, você tá participando ali. Sim. Então, foi bem legal fazer isso. Com o Davi, eu e ele, eu posso falar vários momentos, sabe? A primeira vez que a gente saiu junto, só nós dois, sabe? Fomos ao shopping para passear, sabe? É a primeira vez que ele falou papai. Primeira vez que ele falou papai, te amo. São vários detalhezinhos, assim. A gente nunca fez uma viagem grande juntas, sabe?
Ele ainda não conhece aqui Vitória, mas se Deus quiser, esse ano ele vai conhecer. Ele é doido para vir na casa do papai, para saber se tem um quarto dele, sabe? Então, porque ele tem um quarto dele lá na casa dos meus pais, que é o meu, e tem um quarto dele na casa da mãe dele, né? Que é o quarto do Davi mesmo. Sim. Então, ele fica doido para saber se vai ter quarto aqui também. Você já preparou aí o quartinho dele? Já tem um quartinho já para ele já. Então tá bom demais. E é o meu também, que aqui eu moro em kitnet, então é só um quarto, meu e dele. Então vai ter que separar, né? O lado do pai. Só que eu vou colocar dinossauro, quando ele vier vai estar enfeitado, sabe? Vai ter balão de dinossauro, não sei o que, aí ele vai falar, é meu quarto, vai se sentir em casa. Show de bola. Dani, e teve alguma mudança assim na sua vida profissional após o nascimento do Davi, na sua vida pessoal, principalmente? Várias, cara, várias. Profissional é aquela que você não pode desistir nunca, irmão. Eu trabalho com vendas, eu tomo 10 não na cara, um sim, mas a cada não que eu tomo eu tenho que conseguir um sim, sabe? Sim. Então, tipo, eu não posso desanimar, hoje foi ruim, eu vou sentar e vou chorar. Não, mano, amanhã é um outro dia, eu só recebo se eu vender, porque eu recebo comissão, então não tenho o que ficar fazendo. Não tenho, eu até vi um Reels muito interessante. Cara, o mundo não para porque você tá triste, o mundo não para porque você tá chorando, o mundo continua, irmão. Se você parar, o mundo vai continuar do mesmo jeito. Exato. Sabe? Então, cara, é bem isso. É bem sobre isso. Pessoalmente, eu tenho evoluído não só como pai, mas como homem também, né? São várias coisas que você vê, você fala, não tem por que continuar, não tem por que fazer. Porque meu filho vai me ver fazendo isso errado. Sim. Sabe? Eu não discuto mais com meus pais. A gente já discutia bem pouco, mas hoje eu obedeço mais que antigamente, entende? Meu pai falou para comer. Meu pai falou para eu comer ali na sala, então eu vou comer ali na sala, vou comer ali na mesa. O Davi vê que tem autoridade, sabe? Que não é eu falo, eu quero. Então é muito isso, amigo. Muito isso mesmo, sabe? Verdade. Uhum. E tem alguma coisa que você gostaria de ter sabido antes de ser pai? Para colocar em prática agora? Alguma coisa tipo, isso eu queria ter sabido antes. Por que eu não descobri isso antes e tô tendo que descobrir isso agora? Eu queria ter sido o pai mais novo. Se eu soubesse ter sido pai, sabido que ser pai mais novo era bem melhor, eu teria sido. Sabe? Se eu tivesse sido pai com 30 anos, o Davi tivesse hoje 10, sabe? Meu pique aí, tipo, já era. Eu ia estar aproveitado, às vezes, muito mais. Às vezes eu fico chateado comigo, porque realmente tem uma hora que eu estafo, mas o Davi, cara, é 24 horas, 7 dias por semana, correndo, pulando, sabe? Mas sabido mesmo alguma coisa é muito difícil, cara, porque a gente vai aprendendo no dia a dia. Sabe? Se a gente vem com uma receita pronta, tudo é quebrado, porque criança não tem rotina. Criança, ontem o Davi engasgou com uma gema de ovo cozido. A mãe dele me contou, botou a gema toda na boca, olho grande. Eu falei com ele que engasgou. E ele que foi correndo atrás da mãe dele pedir ajuda. Sabe? Então, tipo assim, é um susto. Aí eu passei o susto depois dela e eu já falei, quero ver meu filho. Aí ele me liga, papai, tô bem, papai, não sei o quê. Eu falo, graças a Deus, né? Aí eu falo que você tem que partir sua boquinha pequena, não adianta você colocar tudo na boca. Sim. Sabe? Então, tipo assim, se a gente vem, não existe isso. Você sabe, você é pai de 3, não existe. E nenhum dos 3, você teve as mesmas situações. Você teve situação com o Esté, você teve situação com o Dudu, você teve situação com o Gustavinho. Exato. E são frutos do mesmo pai, sabe? Então, se você vem com uma coisa já moldada, cara, quebra tudo. Porque a criança... Davi quebrou o tornozelo com 1 ano. Com 1 ano ele quebrou o tornozelo? Como é que você vai programar isso? Como é que você, tipo... Não tem como. Não. Sabe? Então, são coisas que você vai aprendendo. Eu tô aprendendo a ser pai todo dia com o Davi. Porque a gente lê muito, a gente sabe que crianças têm ciclos, a gente sabe sobre isso, é importante saber, para você saber lidar com, às vezes, uma birra que seu filho está fazendo, porque é do processo, sabe? Isso é importante, você tem que ler, você tem que saber, procurar, o Davi está no qual ciclo? 3 anos, é isso e aquilo. Mas para algumas situações não tem o que você fazer. Aconteceu, o Davi quebrou o pé, eu vou fazer o quê? Levar no médico, a gente já sabe, fica quietinho durante 20 dias. Sabe?
Então é uma coisa que a gente, ele sempre brinca, e a Carol me falou agora semana retrasada sobre emoções, né? Que eles estão descobrindo emoções. E o Davi torceu o pé na escolinha, mas não contou para ninguém. Aí a Carol viu que ele estava pisando errado. Levou ele no ortopedista. O ortopedista falou que tinha tido uma leve torção. Aí enfaixou o pezinho do Davi semana passada. Só que ele não contou para ninguém, porque ele fala, eu sou homem de ferro, eu sou forte. Então, tipo assim, sabe? Tipo assim, às vezes ele quer chorar, a professora falou isso, Carol, às vezes ele quer chorar, aí ele fala, Davi, doeu. Aí tipo, choro, né? Ele engole o choro porque ele é forte. Aí eu falei com ele, não, meu filho, homem chora. Homem forte chora. Papai chora todo dia que vai embora quando te deixa aqui. Então, quando você sentir dor, quando você cair, quando você machucar, pode esgoelar. Você não precisa de guardar choro, porque homem forte chora. Você não precisa ficar falando, não. Ele escondeu que tinha torcido o pé, cara. Ele caiu, ninguém viu, não contou pra ninguém. Aí a Carol viu que ele tava pisando errado. Sim. Sabe? Então é tipo assim, é coisa simples, mas tipo, eu sou forte, eu sou homem de ferro. Ele tem aquela referência. Aí não chora, porque o homem de ferro é forte. Sim. Sabe? O homem não chora, aquele negócio. Ele deve ter escutado isso de alguém. Exatamente, já ia falar isso agora. É muito importante você, como pai, falar isso para ele, né? Que homem chora, homem pode demonstrar sentimento de... Eu falei, exatamente. Vamos dizer, de fraqueza, que homem pode ter sentimento. E é muito importante ele ouvir de você, né? Porque, com certeza, ele ouviu na escola, ouviu alguém... Ele ouviu de alguém falar que homem não chora. Ou às vezes, uma tia dele, não chora não. Homem não chora não. Sim. Sabe? Porque a gente volta naquela cultura, né? De homem não chora, de antigamente, que homem não chora, homem forte tem que se manter foda o tempo todo. Forte o tempo inteiro. Então, tipo, aí eu falei com ele, aí eu falei e comecei a chorar, sabe? Porque eu explicar, ele falou, você tá chorando? Eu falei, porque homem chora, meu filho. Homem chora, você é muito importante pra mim, então você não esconde nada de papai, não esconde nada de mamãe, você machucou, você tem que falar. Exatamente. Você tem que chorar, sabe? Porque senão a gente não fica, assim, ele tava pisando errado, a Carol percebeu, mas tipo, por que não falou? Porque não falou? Exatamente. Sabe? Então é isso, cara. É bem isso. A gente tem que aprender a tirar as emoções dos nossos filhos também. Criança, tem que entender que homem chora sim. Se tiver que chorar 10 vezes no dia, chora as 10 vezes. Não guarda, não. Exatamente. Muito pior você guardar e ficar com esse negócio. Porque faz mal depois, né? A gente guarda pra gente e depois o corpo reclama, né? Exatamente isso aí. Exatamente, cara. Você tá certíssimo, Daniel. A gente tenta, meu amigo. A gente erra tentando acertar. Exatamente. Por mais que a gente faça, né? Chega uma hora que você fala, poxa, tentei acertar, mas ainda errei nisso aqui. Exatamente. Não somos perfeitos, né? Graças a Deus. Sim. Dani, nós estamos já caminhando para o final do nosso podcast e eu queria te fazer te pedir um conselho, vamos dizer assim. O que você diria para os pais hoje? Assim? Qual o conselho você deixaria para os pais? Cara, eu digo isso sem sombra de dúvida. Olhe para o seu filho como se ele fosse única pessoa na sua vida. Olhe para o seu filho com amor, olhe para o seu filho com ternura. Cara, seja pai de verdade, cuide dele, oriente, doutrine, ensine coisas boas, mas não só na fala, faça, sabe? A gente é espelho para as crianças. Os pais são os super-heróis, né? Então eu falaria isso, cara. O seu filho, cara, aproveite todo o momento que você puder ter você e ele, porque a gente sabe que é 90% do momento com as mães, porque é incrível isso, mas os 15%, os 10% que você tiver com ele, faça ele ser 100%. Crie boas memórias afetivas no seu filho, para no futuro você não se arrepender do ser humano que ele pode estar se tornando, sabe? Porque tudo a gente começa plantando no início, a partir do que você coloca ele na sua mão, nos seus braços. Primeiro dia de vida, você já está plantando alguma coisa. Então, daqui a 10, 15 anos, qual que é o ser humano que você está preparando para o mundo? A gente fala que a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, mas a gente tem que ter filhos bons para construir um mundo melhor.
sabe? É muito fácil jogar a culpa no outro, mas você tá fazendo o seu papel de pai, de verdade? Então, acho que é bem reflexão mesmo, sabe? Se estiver fazendo bem, o que você pode melhorar? Porque nunca tá perfeito. A gente é cheio de falha, a gente é cheio de erro. Então, a questão é essa, irmão, é sempre melhorar. E se achar que tá 100%, volta que tá errado, porque nunca tá. Exato. Show de bola. Sensacional, cara, essa palavra aí pros pais. Sensacional. Show. Eu fiquei emocionado agora. Não, mas é bem verdade, amigo. Eu me emociono sempre que eu falo do Davi, cara. Eu viria um velho chorão, sabe? Eu virei um velho chorão. Fiquei velho chorão. Então, tipo assim, velho, depois é muito, cara. É muito. É amor que não se mede, é amor que não se explica, sabe? É amor que não tem como. Só quem sente, você sabe disso. Exato. Você tem 3 bênçãos de Deus na sua vida, velho. Então, cara, é triplicado na sua casa. É inexplicável, né? É um amor inexplicável. É um amor muito total. forte, inexplicável. Total. E quem tiver dúvida em ser pai, cada vez que eu abraço meus filhos assim, eu sinto aquele amor, eu falo, que é isso, cara? Que amor é esse? Você abraça eles assim, dá vontade de chorar. Você abraçado com eles, dá vontade de chorar. Pra você ter ideia, a menina que trabalha comigo aqui na empresa, ela fala, vai lá recarregar energia, vai lá abraçar o Davi. Porque, velho, eu volto de lá 100%, velho. 1000%. Renovado, né? Quando eu começo a ficar desanimado, começa já a ficar pegado, vai lá, você tá precisando de visitar o Davi, dá um abraço, ele voltar. Porque eu volto, velho, com nossa senhora, tô renovado. É o que você falou, eu volto. É incrível o poder que eles têm. Eles não sabem que tem esse poder. Exatamente. Eles não fazem ideia do poder que eles têm. Se eles fizessem ideia, nossa senhora. Mas é incrível o poder. Verdade. Dani, agora então você vai ficar mais emocionado, porque eu queria que você deixasse uma mensagem pro Davi. Se algum dia ele escutar esse podcast e falar, poxa, meu pai participou de um podcast, eu vou escutar para ver o que ele falou e se ele falou alguma coisa para mim. O que você diria para ele? Falar, filho, papai tem muito orgulho do serzinho que você está se tornando. Você é uma criança iluminada. Você transmite amor, paz, transmite alegria. Eu sou muito feliz. Eu falo com você, você sabe. Você é a maior bênção que Deus colocou na minha vida. E o que eu puder fazer para te ver feliz, você pode ter certeza que eu farei. Por você, você sabe que eu mato, eu morro. E muito obrigado por, em 3 anos, você ter me dado os melhores anos da minha vida. Porque depois que você nasceu, eu descobri realmente o significado da palavra amor. E eu te garanto que nunca senti e nunca sentirei isso por nenhuma outra pessoa no mundo. Eu espero que quando você veja esse podcast daqui 2, 3 anos, você entenda um pouco do que eu estou falando. E mais uma vez, muito obrigado. Show de bola, Dani. É isso aí. Chora porque é muito emocionante falar para os filhos da gente, né? O quanto a gente ama eles e o quanto eles são importantes para a gente. Muito, muito, velho. Sem base. Cara, sensacional, sensacional. Você é um pai incrível. E o Davizão, tenho certeza que vai ser... Tem boas referências de pais, né, velho? Eu tenho boas referências de pais, né? Não só o meu, né? Na nossa turma de amigos, eu tenho vários excelentes pais, né? Então, isso é muito importante também, cara. O meio que a gente tá, o meio que a gente coloca nossos filhos, sabe? Eu sei que já tá afindando, mas é só mais uma dica também. Se cerque de pessoas boas, velho, de bons pais, sabe? Porque eu tenho muitas referências. Você, David, Dudu, Hugo, Herói, Nandão, Vinição, Gigante. Olha pra você ver, você enche 2, 3 mãos de pessoas que a gente conviveu com 10, 15 anos das nossas vidas, sabe? E tipo assim, se a gente vivesse se eu vivesse num meio diferente desse, mesmo tendo um pai foda igual eu tenho, eu poderia ser diferente, cara. Verdade. Eu poderia ser um pai desleixado, eu poderia ser um pai relapso, largado, sabe? Mas isso é uma outra coisa excelente. Se serve de pessoas boas, de boas referências, porque o meio ele produz o ser humano. A gente se adequa ao meio que a gente tá. Isso é fato.
Exato, cara. As pessoas que você convive, né? Dizem muito sobre você. Exato. Exato, Dani. Bom, eu queria te agradecer, tá? Por esse momento, pelo privilégio de estar batendo esse papo aqui bacana de pai, né? Ouvir a sua história, a sua experiência, ainda que, como você disse, ainda que seja pouca, mas já é gigante, né? Já é um amor gigante, já é uma coisa inexplicável. Viu, Dani? Muito obrigado por dispor esse tempo para falar com a gente, para dar esses exemplos para outros pais. Viu? E a todos que vão nos ouvir, eu quero agradecer a cada um, né, que se disponibiliza o tempo também para ouvir e aprender um pouco mais, né? Porque cada pai tem uma experiência, cada pai tem o seu momento, né? E que seja um aprendizado, né? Porque às vezes o filho nem sempre é igual. O meu filho não é igual ao seu e nenhum é igual de ninguém, mas a vivência ali, as experiências diárias, talvez você aplique alguma coisinha que serve para o seu filho, né? E aí, meu amigo, é isso. Eu que quero agradecer, obrigado, de coração. Eu que quero agradecer a oportunidade, cara. É uma coisa nova, eu que já fiz teatro, já falo pra caramba, sou vendedor, então falo muito, sabe? Mas hoje também, assim, eu senti emoção diferente de tudo que eu já senti, porque é importante a gente ter alguém para debater, a gente ter alguém para conversar, compartilhar sobre vivências, né? E sendo um cara igual você, que você sabe a admiração que eu sempre tive por você, pela sua família, pela pessoa que você é muito importante para mim. Você ter lembrado de mim, eu fiquei muito honrado, de verdade mesmo. Porque se você lembrou de mim, alguma coisa a gente plantou lá atrás, né? Apesar de a gente estar muito tempo sem estávamos há anos sem nos falarmos, né? Então, alguma coisa ficou de boa na nossa relação, então é muito importante isso para mim, velho. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que irão nos assistir, e se eu puder deixar alguma coisinha de bom, já valeu a pena. Obrigado mesmo. Show de bola, Dani. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Espero que esse relato, né, vocês gostem desse relato e que se você gostou realmente, né, desse relato, se te tocou, se te comoveu, compartilhe com outras pessoas, com outros pais que precisam ouvir esse podcast, precisam ter mais vivência com pais reais, né? Que a gente precisa de pais reais. Verdade. Não é só pai de papel, né? Só pai que é chamado de pai. Tem que ter um pai presente, um pai real. Perfeito. Né? Então, que compartilhe esse podcast com todas as pessoas. E mais uma vez, obrigado, Dani. Obrigado a todos. Obrigado, meu amigo. Até mais. Um abraço. Até o próximo podcast. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau.